Olá e bem-vindos a uma espécie de passadeira rolante invisível na qual parece que todos vivemos. Hum, É a passadeira da performance. Desde pequenos que aprendemos que o reconhecimento vem do esforço, que o afeto é uma recompensa. por bom comportamento, claro. Exato. E que o nosso valor é medido pela nossa produtividade. E, sem darmos por isso, levamos esta lógica para todas as áreas da vida, incluindo a espiritual. Sentimos que temos de merecer o amor, de provar que somos dignos. Hoje, vamos se calhar carregar no botão de paragem dessa passadeira. As fontes que temos à nossa frente propõem uma perspectiva, bem, não é apenas diferente, é radicalmente oposta. Sim. A ideia de que a nossa identidade fundamental não é a de trabalhador, mas a de filho. E a nossa missão hoje é tentar perceber o que é que isto significa na prática. Como é que se passa de uma fé que talvez tenha sido herdada, quase uma teoria, para uma relação que transforma mesmo o coração. O ponto de viragem para toda esta discussão encontra-se, como dizias, num evento que parece simples, mas que é de uma densidade imensa: o batismo de Jesus, que nos é contado no Evangelho de São Mateus. Capítulo 3, versículos 3 a 17, certo? Exatamente. É nesse momento, com Jesus na água do Rio Jordão, que se revela o ADN de um amor que não funciona com a lógica do mérito. Mas sim com a lógica da identidade. Lá está. É um amor que não se conquista, descobre-se. Portanto, o desafio é esse: desconstruir a anatomia desta frase, filho muito amado, e perceber como é que essa certeza, se for levada a sério, pode mesmo reconfigurar a nossa bússola interior. Vamos a isso? Muito bem, vamos então a essa cena que Mateus nos descreve. Jesus chega ao Rio Jordão. Não há anjos a anunciar, não há trovões. Não há espetáculo. Nenhum. É um momento incrivelmente humano, despojado. Um homem, entre outros, a entrar na água. E depois acontece. Ouve-se uma voz. Exatamente. E essa voz que vem do céu diz algo muito, muito específico. Este é o meu filho muito amado, no qual pus toda a minha complacência. E a força disto está na palavra este, não é? A força está toda aí. Não é uma declaração genérica como eu amo a humanidade. É uma afirmação pessoal, direta, focada. A mensagem que esta passagem de Mateus nos transmite é que o amor divino não é uma neblina impessoal. Pois, Paira sobre o mundo. É um foco de luz que incide sobre uma pessoa com um nome, um rosto, uma história. É um amor no singular. olha, e aqui é que a minha cabeça começa a dar voltas, porque esta declaração de amor e complacência totais acontece antes de Jesus começar a sua vida pública. Precisamente. Ele ainda não tinha pregado o sermão da montanha, não tinha multiplicado pães, não tinha curado ninguém. A sua folha de serviço, por assim dizer, estava em branco. E isso vai completamente contra a nossa lógica. A nossa lógica é: mostra-me o teu currículo e eu digo-te quem és. Claro. A lógica revelada aqui é: eu digo-te quem és e isso é o fundamento de tudo o que farás. Ou seja, o amor de Deus, nesta perspectiva, não é uma recompensa, é a premissa. Não é o resultado do nosso bom comportamento. Mas a causa que pode inspirá-lo. É um amor incondicional que precede qualquer ação. Ele não diz: este será o meu filho amado se... Se ele for bom. Exato. Ele diz: este é o meu filho amado. Ponto final. É uma declaração de identidade, não um contrato de desempenho. Isso faz-me pensar, quer dizer, se formos ver a parábola do filho pródigo, em Lucas capítulo 15, nós focamos muito no filho que se vai embora, mas talvez o mais interessante para esta nossa conversa seja o filho que fica. Sem dúvida. O filho mais velho. Aquele que nunca saiu de casa, que trabalhou todos os dias, que cumpriu as regras todas. Esse filho mais velho é o arquétipo da pessoa que vive na lógica do mérito. Quando o irmão regressa e o pai faz uma festa, ele fica furioso. E a queixa dele ao pai é muito reveladora. Há tantos anos que te sirvo sem nunca transgredir uma ordem tua e nunca me deste um cabrito para fazer uma festa com os meus amigos. Ele vê a relação como uma transação. Exatamente. Eu sirvo-te, tu pagas-me. Ele é obediente, mas não se sente amado. Sente-se um empregado. Vive na casa do pai, mas com um coração de órfão. Sempre a tentar ganhar o que na verdade já lhe pertence. E é essa a tentação do filho mais velho que as nossas fontes mencionam. E a proposta então é uma mudança de paradigma. Deixar de tentar merecer para passar a permitir-se ser amado. Mas o que é que isso quer dizer na prática? Soa quase passivo.
É uma excelente pergunta, porque toca no cerne da questão. Permitir-se ser amado não é passividade, é um ato de profunda humildade e de coragem. Coragem. Porquê? Porque significa render a nossa arma mais preciosa, o controlo. Significa parar de tentar justificar o nosso próprio valor. É aceitar um presente que nos parece grande demais, sem sentir a necessidade de o pagar de volta. E não é complacência, porque o amor genuinamente recebido nunca nos deixa iguais. Transforma-nos. O filho pródigo, quando se sentiu abraçado pelo pai, não quis voltar para a pocilga. O amor recebido não o tornou passivo, deu-lhe uma nova dignidade. É um amor que capacita, não que acomoda. Então, deixa ver se percebi. É quase como imaginar alguém que se está a afogar. A pessoa debate-se, gasta energia, tenta salvar-se a si mesma. Permitir-se ser amado seria parar de se debater e confiar na mão que se estende para a salvar. Essa analogia é perfeita. É precisamente isso. Não é passivo. É uma escolha ativa de confiar em vez de lutar sozinho. É a passagem da autossuficiência para a confiança. É reconhecer que, mesmo com as nossas falhas, a voz que se ouviu no Jordão continua a ecoar para cada um. Tu és meu filho, minha filha, em quem eu me alegro. Aceitar isto sem mas é o ato mais revolucionário que podemos fazer. Tudo bem. A nível conceptual, isto é muito poderoso. Mas leva-nos a outra questão, talvez a mais difícil de todas. Como é que esta verdade sai da teoria, de um versículo que se decora, para se tornar uma realidade sentida? Uma certeza no coração? Sim, Porque muitas pessoas conhecem esta doutrina, mas vivem como se fossem órfãs. Sentem-se sozinhas, com medo, sempre a ter de provar alguma coisa. a tradição cristã responde a isso com o papel do Espírito Santo. Ele é apresentado como o tradutor interior. Um tradutor. Gosto da imagem. Aquele que pega nesta verdade objetiva, escrita num livro, e a transforma numa experiência subjetiva viva. É ele que nos permite sentir o que a nossa mente já sabe. Sem essa ação interior, a ideia de sermos filhos amados pode ser apenas uma bela partitura que nunca é tocada. Fica no papel. Não gera música. Exatamente. Não gera calor. Mas essa tradução não é automática, pois não. Não basta sentarmos à espera que um fogo de amor nos inunde. Não de todo. E aqui entra a nossa parte. Uma analogia que pode ser útil é a da estação de rádio. Podemos imaginar um amor de Deus como uma emissora que transmite a melhor música do universo 24 horas por dia. Sempre disponível. Sempre. O sinal está sempre no ar. Contudo, se a nossa rádio estiver desligada ou sintonizada na frequência errada, o que ouvimos é estática ou silêncio. A música continua lá, mas não a experienciamos. Precisamente, a oração, a leitura meditada de passagens como a do batismo, o silêncio, são as nossas formas de ligar a rádio e sintonizar a frequência. É um ato deliberado. Essa analogia é útil, mas a música é só entretenimento. O que acontece quando a frequência que tentamos sintonizar parece estar em silêncio, especialmente em momentos de grande sofrimento, quando a rádio parece avariada? Essa é a pergunta de 1 milhão de euros. E a realidade de muita gente. E aqui a fé é testada. Nesses momentos, a experiência pode não ser de calor, mas de confiança nua e crua. É continuar a manter a rádio ligada, mesmo no silêncio, acreditando que a emissora não deixou de transmitir. É aqui que a memória daquela declaração no Jordão se torna uma âncora. Jesus também passou pelo silêncio no Getsémani e na cruz, mas a sua identidade estava firmada naquela voz inicial. A experiência de ser amado não é um sentimento constante de euforia. É, acima de tudo, uma convicção fundamental. Que nos sustenta quando os sentimentos nos falham. Exatamente. Gosto da ideia de tornar isto concreto. Nas notas que preparamos, havia uma sugestão muito prática para uma família, de lerem juntos essa passagem do batismo de Jesus em Mateus, capítulo 3, e talvez pedir ao filho ou filha considerado mais traquina para ler em voz alta. Sim, é um gesto simples, mas pode ser muito poderoso. Porque nesse momento, a voz que lê é a de alguém concreto. Amado, com todas as suas imperfeições, e a mensagem ressoa de uma forma nova.
deixa de ser uma história sobre Jesus há 2000 anos e torna-se uma verdade para nós, aqui e agora. Certo. Então vamos assumir que alguém consegue fazer este caminho, que começa aos poucos a viver não a partir da necessidade de aprovação, mas desta segurança interior. O que é que muda concretamente? Como é que isto aterra na vida real? Aterra de uma forma transformadora. Podemos pensar nas consequências em 4 grandes áreas. A primeira, e talvez a mais fundamental, é o desenvolvimento de uma segurança interior inabalável. Ou seja, a pessoa deixa de viver na montanha-russa emocional da aprovação externa. Exato. O seu valor não depende do último elogio que recebeu ou da última crítica que lhe fizeram. A sua identidade está ancorada noutro lugar, numa fonte que não seca. Mas na prática, a opinião dos outros magoa. Uma crítica no trabalho, um gosto que não recebemos. Como é que essa voz interior compete com o barulho constante do mundo real? Não é que a pessoa se torne imune à dor. Jesus sentiu a rejeição. A diferença é que a crítica já não tem o poder de definir quem somos. É como a diferença entre uma árvore com raízes superficiais e uma com raízes profundas. Uma tempestade pode abalar ambas, mas a que tem raízes profundas não será derrubada. A crítica é o vento, a identidade de filho amado são as raízes. O vento ainda se sente, mas já não nos arranca do chão. A segunda consequência direta é a confiança na adversidade. Quando a vida se complica, a reação padrão é o pânico, a necessidade de controlar tudo. Viver como filho amado cultiva uma serenidade diferente. Não é a certeza de que tudo vai correr bem, Mas a confiança de que não se está sozinho no meio da tempestade. precisamente, usando uma analogia náutica. É a confiança do passageiro que, no meio de uma tempestade noturna, consegue descansar, não porque entende de navegação, mas porque confia plenamente em quem está ao leme do barco. Isso leva-me a uma terceira área, que são as relações. Se a minha fonte de validação muda, a forma como vejo os outros também tem de mudar, imagino eu. Radicalmente. E esta é a terceira área. As relações humanas são reconfiguradas. Se eu já não preciso que os outros preencham o meu vazio, deixo de os ver como potenciais fontes de validação ou como concorrentes. Deixo de me aproximar com a pergunta: o que é que podes fazer por mim? Exato. Em vez disso, posso aproximar-me com a pergunta: quem és tu? Isto abre a porta para a verdadeira comunhão. Vemos os outros não como juízes ou rivais, mas como irmãos e irmãs. E isto liberta uma enorme capacidade de servir, de perdoar e de celebrar o sucesso dos outros. É fácil ver um amigo como irmão, mas e alguém que nos prejudica, um adversário? Como é que esta identidade nos ajuda a lidar com o conflito real? Ajuda porque nos dá um lugar seguro a partir do qual agir. Se a minha identidade está ameaçada, a minha reação ao conflito será defensiva, agressiva, voltar para proteger o meu valor. Claro. Mas se a minha identidade está segura, posso abordar o conflito com uma liberdade diferente. Não significa ser ingênua. Significa que posso olhar para a outra pessoa e ver para além da ofensa, vendo alguém que talvez esteja a agir a partir da sua própria insegurança. E por último, a solidão. O sentirmos-nos invisíveis. Exato. A quarta consequência é um profundo amparo na solidão. A solidão mais dolorosa não é a ausência de pessoas. É o sentimento de não se ser verdadeiramente visto ou conhecido por ninguém. Que é a mais dolorosa, se calhar. Sem dúvida. A certeza de que há alguém que me conhece intimamente com o meu nome, a minha história, as minhas luzes e as minhas sombras, como sugere o texto de Mateus, e que, apesar de tudo isso, me ama, é o antídoto mais poderoso para essa solidão. É como a analogia do mergulhador. Pode parecer que está isolado, no escuro. Mas está sempre ligado por um cabo de vida à superfície. Exato. Essa conexão invisível, mas vital, muda tudo. Fizemos uma viagem e tanto. Partimos da passadeira da performance, da busca incessante por mérito e chegamos a esta ideia de uma vida ancorada na aceitação de um amor que é pessoal e que nos precede. Sim, e a síntese é que viver como filho muito amado não é um escudo mágico contra as dificuldades. As tempestades virão, as críticas magoarão, o que muda é a fundação sobre a qual atravessamos tudo isso. Onde antes reinava o pânico, pode crescer a serenidade. Onde havia uma carência desesperada, pode florescer uma segurança tranquila. E onde o isolamento nos definia, pode nascer uma profunda e libertadora comunhão. E para terminar, em vez de uma conclusão, talvez possamos deixar uma pergunta no ar. Se este amor não é algo que se conquista, mas algo que se recebe,
Que trabalho exaustivo e desnecessário, que busca de validação, poderíamos finalmente ter a coragem de abandonar na nossa vida a partir de hoje?